Bom dia, terceiro ano! E aí, galera, como é que vocês estão? Bom, pessoal, é o seguinte, nós estamos dando continuidade ao conteúdo de Sociologia. Hoje eu vou estar falando um pouquinho de vocês do mito e a importância que o mito tem na construção sociológica, histórica e filosófica também, a partir de todo um contexto funcional, histórico e religioso, tudo bem? Então a gente vai organizar aqui essas ideias hoje. Então, o mito em particular, o mito ele é uma história que narra, né, a epopeia de um grande herói, de uma grande narrativa e que condensa aquele valor moral e ético dentro da sociedade numa real necessidade de se preservar a história daquele povo, tá? Então ele não é uma mentira, a gente não pode chegar ele como uma mentira, como uma coisa errônea, como uma coisa monstruosa ou uma coisa que foi trazendo estereótipos dentro do contexto histórico do ser humano, mas ele é necessário para a gente entender um pouco dos valores culturais, da ética, da organização social e também do que aquele povo acreditava. Então o mito ele é um tipo particular de história, especificamente uma história que envolve os feitos dos espíritos ou dos ancestrais humanos. Numa palavra, os mitos são narrativas a respeito das atividades e aventuras destes seres, como se expressou Licíade e Ilíade, né? O mito narra uma história sagrada, relata um acontecimento, um tempo primordial, um tempo fabuloso dos inícios, tá? Então, é nesses feitos sobrenaturais que a gente acaba trazendo uma realidade do que realmente acontecia dentro daquele povo naquela época. Aqui a gente vai trabalhar um pouco crenças e rituais, saber os elementos que traz dentro do contexto religioso essas crenças e rituais, tá? Então, dentro de uma religião associada à sua prática, é necessário que você tenha crença ou fé, né? E ritual ou prática. Esse embasamento teórico parte do dogma da própria religião, tá? Então, crença ou fé consiste no sentimento de respeito, submissão, reverência, confiança e até de medo em relação ao sobrenatural, ao desconhecido. E ritual ou prática trata-se da manifestação dos sentimentos por um ou vários indivíduos, em qualquer meio, através da ação. Então, através da sua ação, usa-se uma linguagem e símbolos naquele ritual que vão organizar e sistematizar a doutrina religiosa, o que se preserva enquanto fé e no que acredita. Bom, teorias sociológicas em relação a isso, que é o foco da apostila, tá? Então vamos lá. Primeiro eu coloquei aqui um exemplo para vocês, festa de Iemanjá, as oferendas, os cantos e danças, rito de toda a Índia, baseada no leite. Essas teorias sociológicas da religião são aquelas cujo fundamento explicativo diverge das psicológicas, uma vez que a religião está como um fenômeno social, porque é um fenômeno que acontece em grupo, não é um fenômeno que é individual. Então as teorias a gente tem que analisar que nós estamos olhando pelo parâmetro sociológico, não antropológico, do contexto religioso. Entre os autores que fazem essa abordagem encontra-se nosso Durkheim, lógico, tinha que ser, né? A principal teoria sociológica refere-se ao sagrado e ao profano. Então, sagrado e profano, para o Durkheim, ele refuta o argumento de que a religião teria se originado das crenças em seres sobrenaturais. Para eles, a religião iniciou a partir dos ritos e cerimônias, cantos, danças, que intensificaram essas emoções e levaram os participantes ao êxtase, né? Então, na verdade, ele não acredita em nenhum poder transcendental, algo fora do homem, mas que a partir do próprio costume, dos hábitos, naquele momento ali de união do grupo, né, houve uma exaltação profunda daquele momento, né, em conjunto, e ali nasceu a necessidade de se condensar aqueles ritos que acabavam absorvendo todo aquele sentimento da comunidade. Então eles acreditavam que estavam sendo tomados por poderes sobrenaturais, em específico, quem? As pessoas de apoio daquele grupo, tá? As lideranças de apoio daquele grupo. Então, o enfoque da religião consiste na solidariedade, na expressão de fortalecer os laços sociais, na concepção durkheimiana, e crenças e rituais simbolizam a sociedade, o sagrado e o profano. Então, para Durkheim, sagrado refere-se ao incomum, ao extraordinário, ao sobrenatural, e gera atitudes de medo, de circunstâncias de sensação do desconhecido. E profano significa o cotidiano, natural, comum, que implica atitude de aceitação, familiaridade do conhecimento, tá? Vocês terão que fazer leituras aí da página 228 a 233, fazer uma leitura e analisar a linguagem dos mitos e o papel dos mitos na construção da formação histórica das religiões, e por aí a apostila dá uns parâmetros para vocês. Quais são as religiões que vocês têm que observar? Crenças religiosas. Na apostila o foco está no animismo, ou seja,
em forças da natureza, isso a gente viu muito evidente com os indígenas. Politeísmo nós vimos com as civilizações do Oriente Antigo, principalmente Egito, Mesopotâmia, Persa é o dualismo entre o bem e o mal, que é o zoroastrismo, né? Que já faz aquela especificação de um Deus bom e de um Deus ruim, onde nasce depois a essência do cristianismo na questão do demônio e de Deus. Monoteísmo, que acredita no único Deus. Religiões éticas, budismo e confucionismo. Não tem uma evidência doutrinária de um poder transcendental, sobrenatural, mas é uma religião extremamente ética no condicionamento individual, o que a pessoa deve fazer enquanto ser humano corretamente, tá? Então é a pessoa que é o grande protagonista desse processo, não se espera nada de sagrado e profano. Aqui a gente tem crenças, capacidades, comprometimento no ambiente, esse movimento de identidade que se relacionam com essas formas religiosas. E aí eu coloquei para vocês algumas relações aqui de alguns sociólogos para a gente entender o que é o fenômeno religioso. Então o fenômeno religioso é mito, rito, símbolo, sacrifício, entre outros, e as religiões têm a sua autonomia para especificar o que é sagrado, profano, o que deve ser direcionado na linguagem do momento cerimonial, tudo isso tem autonomia à religião. A gente tem aqui o Fernbach, que ele é o ponto principal nessa questão do fenômeno religioso, na interpretação dele. E ele viu na religião, né, a projeção dos sonhos ocultos do ser humano. Ele revela o que os homens e as mulheres têm dentro de si. Na verdade, ele fala que quem revela a religião é o homem, e não a religião revela o homem. Que a religião que revela é o homem, e não é isso mesmo. É o homem que dá significado à religião. Não é a religião que existe e vê o significado no homem, tudo bem? Karl Marx, eu não preciso nem falar, né? Se distanciou completamente. Para ele, a religião é o ópio do povo, é a droga do povo, que na verdade acaba submetendo a uma questão social, né? Que é a questão da luta de classes, e a religião seria como um afago. Então, nós aceitamos a nossa vida do jeito que é, uma questão aí conturbada da dialética marxista, né? De luta de classes, luta de interdependência econômica, e a partir disso, no meu sofrimento alheio, eu me apego a uma religião, então ele fala que a religião é a droga do povo. E o Hélio Durkheim, que vê na religião uma ideia de força, tá? Então, o sagrado é vinculado no poder e não ao saber. Força para suportar as dificuldades da existência para vencê-las. Então, o homem precisa dessa força, essa força é encontrada na religião. E o Max Weber, que é o pensamento religioso dentro do processo de racionalização, estabelece a distinção entre o material e o espiritual, muito Max Weber isso, né? E ele estabelece aí qual é a relação da religião com a política. Então ele fala da ética da convicção, que é a esfera privada, e a ética da responsabilidade, que é uma posição pública. Então ele trabalha a religião no seu contexto ético e como ela pode interferir na vida pública ou na vida política desse cidadão. Tem uma obra importante dele chamada A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que ele relaciona esse crescimento, essa exploração da religião a partir do crescimento da burguesia no final do Renascimento para a Idade Moderna. E o crescimento daquela burguesia faz com que você tenha uma religião condicionada eticamente para fortalecer os laços políticos daquela burguesia. Então ele faz uma crítica política em relação à religião. É isso aí, gente. Hoje a gente viu aqui alguns sociólogos, alguns eventos. Qualquer dúvida, estou à disposição nas nossas videoconferências. Um beijo, tchau!